Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que nós façamos um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Mas antes, meu recadinho de sempre. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a evangelizar, por favor. Tá? É um canal de teologia católica, né? Fiel à igreja, fiel ao magistério da igreja. E nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica, tão importante, né? Hoje a gente estudar o Catecismo da Igreja, gente, a nossa doutrina, tudo aquilo que a Igreja Católica acredita em termos de doutrina está aqui no Catecismo, aprovado pelo magistério, pelo Papa e todos os bispos do mundo inteiro. Aprovaram esse Catecismo em 1992, tá? Então, gente, nós temos que ensinar de acordo com o Catecismo da Igreja. Nenhum católico pode ensinar a sua opinião. Não, eu estou aqui como eu faço parte, né, de uma igreja, não é? Então eu não posso ensinar aquilo que eu quero ensinar, a minha opinião, não. É a opinião da igreja. É ela, né? É que é o corpo de Cristo. É a igreja. Eu sou membro, eu faço parte da igreja, mas eu não sei nada. Eu fiz aí 2, 3 anos de teologia. Quem sou eu perto da igreja lá de 2000 anos, dos teólogos da igreja, dos papas, né, dos santos, dos bispos, não é? Dos apóstolos de próprio Jesus? Quem somos nós para querer dar a nossa opinião, ok? E hoje, gente, eu vou fazer um vídeo aqui muito bom. Eu já tenho um vídeo aí sobre esse assunto. É um vídeo que eu quis fazer, tá aí no canal, tá? Só você ir na playlist aí procurar, você vai achar. Só que hoje eu vou novamente abordar esse assunto porque está no Catecismo. E aí não sou eu falando. Esse vídeo que eu fiz, né, lógico que não é a minha opinião, mas é um vídeo que eu quis fazer explicando a doutrina católica. Mas aqui não, aqui é a própria explicação da igreja, ou seja, do magistério da igreja, sobre esse assunto tão polêmico, que tanta gente fala, muita gente critica os católicos. Não é? Eu gosto muito de falar desse assunto porque eu tenho na minha casa, não é, as imagens. Qual é o nosso assunto de hoje? As imagens. Né? Abra aí o seu catecismo na página 326. Tá? O parágrafo é o 1159. Olha o título aí. As Santas Imagens. Porque nós estamos estudando sobre a liturgia. Tá? E a igreja também, né, nas nossas igrejas tem imagens, não é? Na própria vestimenta dos sacerdotes tem imagens. E a igreja manda a gente ter imagens em casa, né, nas roupas, nas casas, nas ruas,
Aqui na entrada de Itaperuna tem a imagem linda de Nossa Senhora Aparecida. Tá certo, a igreja manda colocar as imagens na igreja, nas ruas, não é só dentro da igreja. Não é? A imagem, gente, é uma simbologia, é um sacramental que contém a graça de Deus, a bênção de Deus. É o que eu vou colocar hoje. Não tem nada de idolatria, não tem nada de paganismo, nada. Tanto que os primeiros cristãos morriam defendendo contra a idolatria. E eles também faziam imagens. Os primeiros séculos, nas catacumbas de Roma, né, os próprios mártires morriam para não prestar culto às imagens dos imperadores. Por que os cristãos morriam no primeiro século? Até o ano 313, que Constantino proibiu matar os cristãos, por que os cristãos morriam? Para não praticar idolatria. Porque os imperadores se julgavam deuses, Roma era cheia de deuses, né? Então, para não prestar culto a esses deuses, que eram representados por imagens, até o próprio imperador, tinha até a imagem do imperador, né, como Deus, é o que o Apocalipse fala, né? O que o Apocalipse fala? Para não adorar a imagem da fera. Quem que é a fera? É o imperador romano. Tá? Quando o Apocalipse fala para não adorar a imagem da fera, é os imperadores romanos, que tinham as imagens do imperador. Lembra da moeda que deram para Jesus? De quem é a imagem? De César. Todos os imperadores tinham suas imagens, porque eles queriam ser adorados como Deus. E os cristãos não aceitavam, então morriam. Então os próprios cristãos que morriam para não prestar culto ao imperador faziam as imagens dos santos, dos anjos, de Nossa Senhora, do próprio Jesus, que não é um falso Deus, é o Deus verdadeiro. Então, gente, eu já mostrei aqui no nosso catecismo, não é? Eu já mostrei a imagem de Nossa Senhora, lá do primeiro século. Eu já mostrei aqui. Entendeu? Antes da gente começar a primeira parte do catecismo, que é o credo, é o nosso credo, não é? Não sei se eu vou achar ela aqui agora. Eu queria achar para mostrar. Vou ver se eu consigo achar aqui rapidamente. Tenha um pouco de paciência. Tá? Vou ver se eu consigo achar aqui. Eu quero mostrar, né, a imagem. Primeira imagem aqui. Ó. Essa imagem aqui é de Nossa Senhora, do primeiro século, aqui, das catacumbas de Roma. Tá? Atrás aqui tem a explicação. Ó. Fragmentos das catacumbas de Priscila em Roma, início do século III, a mais antiga imagem de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem. Então, olha aí, tá vendo? Então, a igreja sempre fez imagens, mas não para adorar. É uma veneração, não tem nada a ver com adoração. Como eu já expliquei aqui, os santos morriam justamente para não prestar culto ao imperador, que se julgavam Deus. Então hoje eu quero ler com vocês o que o Catecismo da Igreja fala, né, sobre as santas imagens. Olha aí, santas imagens. Tá? Então, as imagens, por isso que aqui na minha casa tem um monte. Tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, tem a imagem de Jesus, né, dos santos, dos anjos. Não tem problema nenhum. Comprou uma imagem? Peça o padre para abençoar. É um sacramental. Aquilo vai proteger a tua casa. Tá? É um sinal sagrado. O demônio tem medo. O demônio tem medo da cruz, o demônio tem medo das imagens. Por que ele quebra? Os padres exorcistas dizem isso. Por que ele quebra terço, ele quebra imagem, ele quebra a cruz? Por quê? Ele tem medo dessas coisas, porque ele sabe que essas coisas têm poder. Não o objeto. Não é o objeto que tem poder. Mas por quê? Por causa é um objeto abençoado. As nossas imagens são abençoadas pelo sacerdote. Então se torna um sinal sagrado. E nós vamos ver hoje que Deus usa até de uma imagem para fazer milagres. Como aconteceu com Nossa Senhora Aparecida. Todo mundo conhece a história da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Os milagres estão aí para todo mundo ver. É só você ir lá na sala dos milagres, você vai ver. Então Deus usa esses sacramentais para operar milagre.
Entendeu? Então vamos ver o que o catecismo nos ensina e você vai entender. Por quê, gente? Esse assunto, nós somos muito criticados, que nós somos idólatras, né? Que os católicos, né, adoram imagens. Não, nada disso. Vamos entender primeiro. Antes de você criticar, entenda. Ouça o outro lado, porque só se ouve um lado, né? Mas tem que se ouvir a parte católica. Então vamos ver agora o que a igreja ensina. Isso aqui é por isso que eu estou falando, o catecismo, gente, é a doutrina católica sobre as imagens. Aí não é a minha opinião, a sua opinião, a opinião do A, B, do C. É a igreja falando, é o Papa falando com os bispos do mundo inteiro. Entendeu? E nós sabemos que os nossos papas e os nossos bispos são, muitas das vezes, eles têm doutorado em teologia. Eles estudam muito para colocar uma doutrina. E jamais... Você acha que eles vão querer que a gente vá para o inferno? Porque idolatria é pecado. Idolatria leva para o inferno, diz a Bíblia. Você acha que a igreja vai querer levar todo mundo para o inferno? Não, claro que não. Jesus diz bem claro, entendeu? Quem me viu, viu o Pai. Tá? Então quer dizer, Jesus no Antigo Testamento não se podia fazer imagem. Claro, Deus era espírito no Antigo Testamento. Agora no Novo não, Jesus se fez carne. Agora eu posso representar uma imagem de Deus. Jesus. Deus, a segunda pessoa da Trindade. Entendeu? Então vamos aí, vamos ver o que o catecismo nos ensina, e nos ensina muito bem. Tá? Parágrafo 1159, página 326. Eu vou ler bem devagar para você entender. A imagem sacra, o ícone litúrgico, olha aí, então, para usar na liturgia também. Por isso que temos imagem nas igrejas, nas vestimentas do padre. Você pode ver, nas vestimentas do padre sempre tem uma imagem. Não é? Gente, cada palavra aqui do catecismo, pelo amor de Deus, tenta entender as palavras para você entender. Você nunca mais vai ter dúvida de fé. Olha o que o catecismo está usando, as palavras que o catecismo está usando. Representa, tá vendo? Então a imagem é uma representação, não é a pessoa. Aquela imagem de Nossa Senhora ali representa Nossa Senhora, não é Nossa Senhora. Nossa Senhora não está na imagem, Nossa Senhora está no céu. Ali é como se fosse um retrato do seu pai e da sua mãe que já morreu. Entendeu? Ali é uma representação, é um simbolismo. Não é a pessoa. Então que se você quebrar a imagem, você não quebrou Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não está ali. Ela está no céu. Claro que você não vai quebrar a imagem à toa, aí você está profanando. Né? Mas se sem querer, a imagem caiu da minha mão, eu vou lá e compro outra. Eu não posso jogar por querer. Aí você está cometendo um sacrilégio. Entendeu? Aí você está abusando. É uma coisa sagrada. Entendeu? Agora, se caiu sem querer, você pode ir lá e comprar outro. Por quê? Nossa Senhora não está ali. Ali é uma representação. Entendeu? Principalmente Cristo. É o que eu falei. Então, primeira coisa, né, a imagem representa o próprio Cristo. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Entendeu? A imagem de Deus é o próprio Jesus. Ok? Ela não pode representar o Deus invisível. Olha aí. Então, no Antigo Testamento não podia fazer uma imagem. Claro que não podia. Por quê? Porque Deus era espírito. Como é que você vai representar um espírito? Não tem como. Entendeu? Não pode representar o Deus invisível e incompreensível. É a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. Olha aí. Então, é o Novo Testamento. É no Novo Testamento que os cristãos começaram a fazer a imagem. Entendeu? Por quê? Porque agora Deus se encarnou como homem. O que é a encarnação? E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Cristo é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,16. Entendeu? Então, gente, agora sim os cristãos, né, representam, né, Jesus por uma imagem, coisa que lá no Antigo Testamento não podia fazer. Entendeu? Olha só. Antigamente, Deus, que não tem corpo nem aparência, está falando do Pai. O Pai não tem corpo e o Espírito Santo não tem corpo. Só o Filho.
não podia, em absoluto, ser representado por uma imagem. Mas agora que se mostrou na carne, ou seja, Jesus, e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que eu vi de Deus, o próprio Jesus. Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Eu já cansei de explicar isso. Isso quem falou foi São João Damasceno, um santo da igreja. Tá? Eu já cansei de falar, gente. A imagem ela tem 3 características. Primeiro, não é? Representar aquela pessoa ali, que está no céu intercedendo por nós. Segundo, me lembra que aquela pessoa está no céu intercedendo por mim. E terceiro, quando eu venero um santo representado ali, eu estou dando glória a Deus. Por quê? Porque ele é santo por causa de Deus. É Deus que fez ele santo. Por que ele opera milagre em nome de Deus? Porque Deus está nele. Entendeu? E Deus pode, é o que eu falei, Deus pode até usar, né, uma imagem para fazer milagres, como nós vamos ver daqui a pouco. Entendeu, gente? Então tá bem claro. Claro que o Pai e o Espírito Santo não tem corpo. Então como é que eu vou fazer uma imagem? Não tem como, mas agora Jesus não, Jesus é Deus. Jesus é Deus e é homem. Entendeu? Ah, mas tem lá a imagem do Pai Eterno, com a imagem de Deus lá como um velho e o Espírito Santo como uma pomba. Veja, o Espírito Santo não é uma pomba. É uma simbologia. O Espírito Santo não é uma pomba. Claro que não. Senão esse bichinho aí seria o Espírito Santo. O Espírito não tem nem alma. Já falei, o animal não tem nem alma. É uma simbologia. E por que o Pai, no Antigo Testamento, Deus é representado por um ancião? Por causa da visão de Daniel. O ancião sentado no trono, não é? Só você ler lá Daniel, o profeta Daniel. Mas é uma simbologia. Claro que Deus não é um ancião. Deus não tem corpo. Então é só para representar a Santíssima Trindade. É só para a gente entender. Porque nós, gente, a gente precisa... Para você fazer uma catequese com uma criança, como é que você vai explicar a Santíssima Trindade? Então é melhor você explicar com uma imagem. Então você coloca lá um ancião como Deus, a imagem de Jesus, e o Espírito Santo como uma pomba. Mas eles não são uma pomba e Deus não é um ancião. Entendeu? Então, gente, é só a gente entender as coisas, pelo amor de Deus. Entendeu? Então tá bem claro aqui o catecismo. Então, no Antigo Testamento realmente não tem como fazer imagem. Mas no Novo Testamento sim. Por isso que os cristãos, desde os primeiros séculos, fizeram imagem. Entendeu? Não para adorar, mas para venerar. É uma representação. O catecismo usa aqui a palavra representação. Ok? Esse é o parágrafo 1159. O 1160 diz assim: a iconografia cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. Imagem e palavra iluminam-se mutuamente. Então, gente, a gente é humano. A gente precisa representar as coisas espirituais por uma imagem. Senão a gente não entende. Entendeu? Então, a imagem também é uma forma de catequese. Na igreja a gente não tem lá os quadros da Via Sacra. Não tem? Então as imagens antigamente... Outra coisa, nem todo mundo... Antigamente, por exemplo, antigamente, muitas pessoas eram analfabetas. Então, como é que a igreja ensinava? Através das imagens. Nas igrejas, a igreja ensinava através das imagens. Entendeu? Porque ninguém conseguia ler a Bíblia, nem todo mundo lia a Bíblia. Hoje, as pessoas conseguem, têm mais acesso, não é por causa de um outro contexto, mas antigamente as pessoas não tinham acesso à leitura da Bíblia. Então, como é que a igreja fazia? Ensinava o catecismo através das imagens. Então coloca lá uma imagem de Jesus, né, os milagres dele, né, toda a vida de Jesus através das imagens, e vai ensinando o povo. Então a imagem também é uma forma de catequese. Então por que a gente deve ter também imagens na nossa casa? Para poder a gente catequizar os nossos filhos, os nossos netos. Graças a Deus eu estou fazendo isso com os meus sobrinhos. Entendeu? Eu tenho várias imagens aqui na minha casa que eu fico explicando para eles. Ó, aquele ali é o Papai do Céu, aquele ali é os anjos. À medida que eles forem crescendo, forem, né, tendo conhecimento, você vai ensinando, vai explicando para eles.
Aquele ali é Jesus, aquela ali é Nossa Senhora, São José, o que eles estão falando. Aí você explica, cada imagem ali você vai explicando. Vai contando uma história, criança gosta muito de história. Gente, não é muito melhor você sentar com seu filho diante de uma imagem e ficar explicando ali, não é? Porque você não vai mandar ele ler a Bíblia. Quando ele estiver já adulto é outra coisa, não adianta que ele não vai ler, criança não vai ler. Ele pode ler ali um pouquinho ali, eu estou falando porque eu tenho sobrinhos. Entendeu? Você não vai fazer uma criança ficar ali sentando lendo a Bíblia. Você não vai conseguir. Agora, uma imagem não. Uma imagem ensina muito. Então você pode sentar ali com seu filho, com seu sobrinho, com seu neto, e através de uma imagem fazer um catecismo ali em casa. Então a imagem também é uma catequese. Por isso que ela é tão importante. Por isso que a igreja manda. Tem imagem em casa, nas ruas, até também para catequizar. Para proferir sucintamente a nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da igreja, escritas ou não escritas, ou seja, tanto a tradição que está na Bíblia, como a tradição que não está na Bíblia. Que eu já cansei de explicar. Nós não somos protestantes. Eu só acredito se tiver na Bíblia. Não. Tem muita coisa que a gente vai ensinar também que não está na Bíblia. Entendeu? Então você tem que ensinar a Bíblia e também a tradição. Entendeu? Então tem muitos ensinamentos, não é, que a gente ensina da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. Entendeu? Escritas ou não escritas, que nos têm sido transmitidas sem alteração, tá vendo? Então, tudo aquilo que a igreja prega hoje sobre as imagens, ela prega lá no primeiro século. Não é uma doutrina nova. Claro que não. Os cristãos, gente, sempre fizeram imagens. Eu mostrei aqui a imagem de Nossa Senhora, dos primeiros séculos. Entendeu? A igreja sempre fez imagens, não é uma coisa de agora. E por que agora eu vou ter que mudar? Porque fulano não gosta? O problema é, tudo bem. É um direito, se você não gosta, é direito seu, mas não obrigue, não queira impor isso às pessoas que gostam. Se na sua casa você não quer, tudo bem, não vamos brigar por isso. Agora não fique criticando aqueles que têm nas suas casas, igual eu já fui criticado. Pessoas da minha família vêm na minha casa para me criticar. Ué, e a liberdade religiosa fica onde? Eu tenho o direito de manifestar a minha fé, ué, desde que eu não esteja ofendendo ninguém. Gente, aonde que uma imagem vai ofender alguém? Já perceberam? Como que agora estão querendo tirar as imagens já percebeu? Antigamente não. Tinha imagem em tudo quanto é lugar. Né? Agora estão querendo tirar. Não pode. O Estado é laico, então não pode ter imagem. A imagem incomoda as pessoas. Gente, aonde que uma imagem vai fazer mal para alguém? Se você não gosta, mal ela não vai fazer. Entendeu? Mas já estão mandando tirar. Não pode. Não, o Estado é laico. Gente, o Estado é laico, concordo. Mas o povo não é laico. Nós ainda somos maioria. E nós, aqui no Brasil, nós católicos ainda somos maioria. Pode ter diminuído, mas ainda somos a maioria. Então, gente, pelo menos nós temos direito, pelo menos, de manifestar a nossa fé. É respeito. Como a pessoa de outra religião também, se ela for manifestar a fé dela, nós temos que respeitar. É liberdade religiosa. Uma delas é de novo, a mesma palavra. Uma delas é a representação das imagens, que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que de verdade e não na aparência, o Verbo de Deus se fez homem, o que é também útil e proveitoso, pois as coisas que se iluminam mutuamente têm sem dúvida um significado recíproco. É a mesma coisa que eu já falei. Isso quem falou, gente, foi o Concílio de Nicéia II. Foi esse concílio que analisou essa questão das imagens e nunca mais a igreja voltou atrás, porque a igreja não volta atrás. Tá? Eu vou explicar aqui rapidamente para você entender. No ano 700 e pouco, não é, começaram a querer quebrar as imagens. Antes mesmo do Lutero. Aliás, o Lutero nem era contra as imagens, o coitado. Isso aí nós não podemos culpar ele, eu vou colocar isso daqui a pouco, você vai ver. Né? Infelizmente são os discípulos de Lutero, Calvino e outros. Né? Mas, antes da reforma protestante, no ano 700 e pouco, começaram a querer quebrar as imagens,
por influência do judaísmo e dos muçulmanos, que eram muito mais radicais. Não é? Como eles não têm imagens, eles começaram a querer quebrar as imagens. É o chamado iconoclasmo, ou seja, a heresia de quebrar os ícones, as imagens. A igreja teve que realizar um concílio, o segundo concílio de Nicéia, no ano de 700 e pouco, onde a igreja analisou a questão das imagens e ela viu que não tem problema. Porque isso não é idolatria. Não tem nada a ver com idolatria, é uma representação, como está escrito aqui 2 vezes. Então a igreja nunca mais mexeu nessa questão de imagens. Então, gente, estou falando para você. Se você está achando que a igreja vai tirar as imagens da igreja, você não vai ser católico. A igreja não vai tirar. Porque não tem nada a ver. As nossas imagens não são ídolos. O que a Bíblia proíbe é imagens de ídolos, deuses falsos. A igreja católica nunca fez isso. Jesus é o Deus verdadeiro. Nossa Senhora é a mãe de Deus. Os anjos e os santos não são deuses. Então esse é o parágrafo 1160. O 1161 diz assim: todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo. São também as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos. Olha aí, então, assim como a imagem de Jesus é sagrada, de Nossa Senhora e dos santos também são. Por isso que esse povo que fica quebrando as imagens aí, depois vai acertar as contas com Deus. Eu tenho pena dessas pessoas. Igual aquele pastor que chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho pena dessas pessoas. Entendeu? Por quê? Porque é uma coisa, para nós, para eles não é, mas para nós é uma coisa sagrada. Significam o Cristo que é glorificado neles. Olha aí, então, Jesus é glorificado nos santos. Não na imagem, mas naquela pessoa que está sendo representada ali. Entendeu? Então não é no objeto. A imagem, gente, não é o que a gente tem que entender isso. As nossas imagens, a questão não é o objeto, não é o gesso, não é a pessoa que está ali. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. A nuvem de testemunhas, diz lá a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que continuam a participar da salvação do mundo e às quais estamos unidos, sobretudo na celebração sacramental, por meio de seus ícones. Olha aí, por isso que na igreja tem as imagens, que eu já falei, né? No altar tem o crucifixo, tem que ter um crucifixo de Jesus, não é? Nas igrejas tem que ter lá, né, uma imagem de Jesus crucificado, tem uma imagem de Nossa Senhora, tem que ter uma imagem de São José. Por quê? Nossa Senhora é mãe de Deus, São José é pai adotivo, mas é pai de Jesus. E tem, se é uma igreja dedicada a algum santo, a imagem do santo daquela igreja. Entendeu? Agora estão com a moda agora, não, tem que tirar Jesus crucificado e botar uma cruz vazia, ou, né, Jesus ressuscitado. Pode ter a imagem de Jesus ressuscitado também, mas tem que ter a imagem de Jesus crucificado. Por quê? Primeiro, porque na missa nós celebramos o Cristo morto e ressuscitado. É o sacrifício de Cristo. E Jesus deu a vida por nós aonde? Na cruz. O diabo tem medo. Né? O diabo tem medo da cruz. E é o crucifixo, é Jesus ali. Não é só o objeto. Não, é a cruz, é o crucifixo. Por isso que eu uso o meu aqui. Graças a Deus, eu uso o meu, o Padre abençoou, e eu creio que isso aqui me protege. Eu acredito. Não um pedaço de madeira, mas o sacramental, né? Porque é uma coisa bem. O Padre abençoou, o ministro de Deus. É uma imagem sagrada. Entendeu? Eu acredito naquilo que está representado aqui, não no objeto. Jesus que deu a vida por mim, é Ele que me protege. Agora, cada vez que eu olho para essa imagem aqui, eu lembro que teve um Deus que morreu por mim. Esse Deus aqui foi capaz de morrer por mim. Entendeu? Então isso aqui me lembra isso. Um Deus, né, que é homem como eu, que não teve pecado, que morreu aqui na cruz por minha causa. Era para mim estar morto aqui, mas Jesus morreu no meu lugar. É por isso que eu uso esse crucifixo aqui. E vou usar até eu morrer. Por meio de seus ícones,
revela-se a nossa fé, o homem criado à imagem de Deus. Olha aí, tá vendo? Romanos capítulo 8, versículo 29. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 2. E transfigurado a sua semelhança, assim como os anjos também recapitulados em Cristo. Olha aí. Lembrando, gente, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso que os santos também são representados. Por quê? Porque todos nós que somos batizados somos a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, está lá na Sagrada Escritura. Tá? Agora, isso aqui que é importante. Na trilha da doutrina divinamente inspirada, está aí no parágrafo 1161 do Catecismo, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo, não, é a igreja falando. Na trilha, vou ler bem devagar para você entender. Na trilha da doutrina, tá vendo? É uma doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela. Isso aí não somos nós que estamos dizendo, isso está lá na Sagrada Escritura. Leia lá João capítulo 14, versículo 16, que você vai ver. João 16, 13, que você vai ver. Definimos, olha aí, definimos a igreja, tá? O Papa junto com os bispos. Definimos, ou seja, não volta mais atrás. A igreja, aquilo que ela define como verdade de fé, ela não volta mais atrás. Você pode não acreditar, mas ela não volta mais atrás. Definimos com toda certeza, olha aí, por isso que ela não volta atrás, porque ela não, é verdade, o que é verdade não muda. Com toda certeza e acerto que as veneráveis, olha aí, não é para adorar as imagens, é para venerar. Adoração vem de latria, venerar vem de dulia na teologia, entenda isso. Por isso que é idolatria. Latria quer dizer adoração, só a Deus. Aos anjos, aos santos e a Nossa Senhora é dulia, veneração, tá vendo? Tem diferença. As veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz, acabei de falar, preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus. Por isso que toda igreja católica tem imagens. Todas. Tem uma igreja católica que não tem. Por quê? Por quê? Porque o Papa e os bispos decidiram, tá, que é para se colocar imagens nas igrejas por causa dos motivos que eu já venho explicando aqui. Entendeu? Presta atenção. Sejam colocadas nas igrejas, santas igrejas de Deus, sobre os utensílios, tá? As vestes, olha aí, por isso que o padre, né, toda veste do padre tem uma imagem, tá vendo? As vestes sacras sobre paredes, olha aí, então pode colocar no quadro, né, ou a imagem, ou o quadro, não tem problema. Nas paredes, sob as paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos, olha aí, na rua, nas casas, não é só nas igrejas, é nas igrejas, nas casas e na rua também. Tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a puríssima e santíssima Mãe de Deus. Nossa Senhora não é mãe só de Jesus, é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Dos santos anjos e de todos os santos e dos justos. Olha aí, tá vendo? Então, é uma ordem, né, que a igreja coloca para os católicos. Colocar nas igrejas, nas casas, nas ruas e nos caminhos. Quem não quer, quem não gosta, tudo bem, não é obrigado. Entendeu? Agora, se você é católico, você deve obedecer à igreja.
Por isso que na minha casa aqui tem um monte. E eu adoro, eu adoro as imagens, assim, eu gosto de ter imagem na minha casa. Não para adorar, para venerar. Mas eu gosto de imagem. Quem me conhece sabe, na minha casa tem um monte. Entendeu? Eu gosto de imagens. Por quê, gente? Eu vou explicar a você. Porque eu gostaria muito de ter vivido a época de Jesus, mas eu não vivi. Então quando eu olho para uma imagem, eu fico lembrando na época de Jesus. Né? Então eu vejo uma imagem de Jesus, eu vejo, poxa, como eu queria estar na época de Jesus, na época de Nossa Senhora, não é? Então quer dizer, a imagem é para isso, é para me lembrar, né, aquelas coisas ali da época de Jesus, da época de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, é isso. É simplesmente isso. Nada mais do que isso. Então esse é o parágrafo 1161. O 1162 diz assim: a beleza e a cor das imagens estimulam a minha oração. Então você pode rezar diante de uma imagem. Ah, mas isso é idolatria. Não é. Não tem nada a ver. Gente, eu não estou adorando a imagem, eu estou rezando com aquela pessoa que está ali. Quando eu estou diante da imagem de Jesus, de Nossa Senhora, dos Anjos e dos Santos, eu não estou ali adorando a imagem, eu estou rezando junto com ela. Não com o objeto, mas com a pessoa que está ali. Quando eu estou diante da imagem de Nossa Senhora, vou dar exemplo de Nossa Senhora, eu fui em Aparecida ali, todo ano eu vou. Quando eu chego lá diante da imagem de Nossa Senhora, o que eu faço? Eu estou rezando com ela, eu não estou adorando a imagem, não. Eu estou rezando com Nossa Senhora que está representada ali. Entendeu? Ah, mas você se ajoelha. Gente, não tem nada a ver uma coisa com outra. O fato de eu estar, eu posso rezar em pé, sentado, deitado, de joelho. A forma com que eu estou não tem nada a ver. Adoração, gente, é uma coisa que vem de dentro, não vem de fora. Adoração não é uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa que vem de fora, é uma coisa que vem de dentro. O fato de eu estar ali ajoelhado ali diante de uma imagem de Nossa Senhora, por exemplo, não quer dizer que eu estou adorando Nossa Senhora, eu estou rezando com ela a Deus. Entendeu? Tem um santo que fala, eu acho que é São Bernardo. São Bernardo fala que quando a gente se ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora, diz que ela se ajoelha lá no céu. Para quê? Para adorar a Deus junto. Eu não estou adorando a imagem, eu estou simplesmente rezando a Deus com Nossa Senhora. É uma forma de oração. Como eu chego na igreja, eu posso sentar no banco, eu posso me ajoelhar. Ali não tem o banco da igreja? E ali tem várias imagens. Eu posso me ajoelhar ali, tem as imagens, mas não quer dizer que eu estou adorando a imagem. Eu estou rezando com Nossa Senhora, os anjos e os santos, todos que estão representados ali. O fato de eu estar ajoelhado ali diante da imagem não quer dizer que eu estou adorando a imagem. Por quê? Adorando se eu tivesse. Ah, eu te adoro, Nossa Senhora. Aí sim, aí seria adoração. Você já ouviu algum católico dizer isso? Eu te adoro, Maria, o anjo tal, o santo tal. Eu nunca vi. Eu já vi pedir a intercessão, eu já vi. Entendeu? Ah, minha mãe, interceda por mim a Jesus. Que mal tem nisso? Isso eu já estou cansado de ver. Agora, eu nunca vi alguém falar, Nossa Senhora, eu te adoro. Eu já vi gente falando, Nossa Senhora, eu te amo, como minha mãe. Isso eu já vi. Porque é minha mãe. A mãe de Jesus é minha mãe. Eu considero como minha segunda mãe. Minha segunda mãe. Eu tenho a mãe da terra e eu tenho a mãe do céu. Então, às vezes, eu também falo, entendeu? Agora, eu nunca vi ninguém falar, eu te adoro, Maria, eu te adoro, São José, eu te adoro. Eu nunca vi. Se tem alguém que faz isso, paciência. Então, o fato de eu estar ali rezando de joelhos não quer dizer que eu estou adorando a imagem. Entenda isso. Eu estou rezando com aquela pessoa que está representada ali a Deus. Entendeu? É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula o meu coração a dar glória a Deus. A contemplação dos ícones santos, ou seja, das imagens, associada à meditação da palavra de Deus e o canto dos hinos litúrgicos entra na harmonia dos sinais da celebração para que o mistério celebrado
se grave na memória do coração e se exprima em seguida na vida nova dos fiéis. Aquilo que eu estou acabando de dizer. Tá? A oração, gente, é uma coisa de fórum íntimo. É eu e Deus. Agora eu posso manifestar de várias formas, sentado, em pé ou de joelhos. Entendeu? Os nossos irmãos protestantes, eles se ajoelham no banco, eles botam um banco assim, eu já vi na televisão, já vi algumas vezes, eles botam lá um banco e se ajoelham diante desse banco. Tem um banco aqui na frente, né? Eles botam, porque eles não têm imagem, né? Então, não sei se é por causa disso, né? Eles botam lá um banco e se ajoelham na frente do banco e abaixo assim faz oração. Então, eu poderia interpretar que eles estão adorando o banco, que eles estão de ajoelhar diante do banco. O banco também é uma coisa humana. Mas eles estão rezando diante do banco, mas não é para adorar o banco. Mesma coisa é a imagem. Assim como eles estão ajoelhados diante do banco, eu estou ajoelhado diante de uma imagem. Qual a diferença? A diferença é que o banco não pode interceder por mim, mas Nossa Senhora pode, os anjos podem e os santos podem. Essa é a diferença. A diferença é essa. O banco não pode fazer nada, mas Nossa Senhora pode, os anjos podem e os santos podem. O que eles podem fazer? Interceder por mim, mais nada. O milagre quem faz é Deus, mas pela intercessão dos santos que estão ali representados na imagem. Ah, mas Deus proibiu no Antigo Testamento fazer imagem. Está lá na Bíblia. E eu vou provar para você que não é. Eu vou provar para você na Bíblia de que Deus não proibiu fazer imagem. Ah, mas está lá em Êxodo capítulo 20. Né? Êxodo capítulo 20 está falando para não fazer imagem. Então não estou entendendo Deus. Não estou entendendo. No Êxodo 20 Deus manda fazer e agora Deus manda não fazer, agora Deus manda fazer, porque eu vou provar que Ele manda fazer. Êxodo 25, versículo 18 e 19. Anote esses textos aí. Êxodo 25, 18. Êxodo 37, versículo 7. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 23. Segunda Crônicas, capítulo 3, versículo 10. Êxodo, versículo 26, versículo 1 e 31. Vai anotando esses textos aí, depois você lê na sua Bíblia. Deus falando, farás 2 querubins de ouro. Querubim, gente, são anjos, tá? Farás 2 querubins de ouro e os farás de ouro batido. As nossas imagens nem de ouro são, hein? São de gesso. Nas duas extremidades da tampa, de um lado e de outro. Terão esses querubins as suas asas estendidas para o alto e protegerão com eles a tampa. Leia depois, para você não achar que eu estou mentindo. Êxodo 26. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, de púrpura violenta, sob as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Ué, mas Deus não proibia fazer imagem? Como é que Ele está mandando fazer? Tem mais. Tem mais. Tem mais aqui. Números capítulo 21, versículos 8 e 9. Números capítulo 28, versículos 8 e 9. Deus manda fazer uma serpente de bronze, uma imagem. Toda aquela pessoa que chegava perto daquela serpente de bronze e olhava ou tocava era curado. Ah, mas depois o rei Ezequias mandou destruir a serpente de bronze. Por quê? Porque eles estavam adorando. Entendeu? Mas isso não tira o valor do que Deus mandou fazer. Lá no templo de Salomão, o texto que eu mandei você anotar, 1 Reis 6, 23. Né? Deus manda fazer lá também imagens. Leia lá que você vai ver. Querubins, serafins. Tinha várias imagens lá no templo de Salomão. Várias. Não era só uma, não. Várias. Ué, mas Deus não mandou, mas Deus não proibiu? Deus proibiu imagens de ídolos.
Êxodo 20 fala bem claro. Né? Não farás outros deuses diante de mim, nem farás imagens de deuses falsos. Agora, de anjos, dos santos, Deus não proíbe fazer imagens. Deus proíbe imagem de ídolos, deuses falsos. Entendeu? Isso que Deus proíbe. Tá? Essa imagem da serpente de bronze era uma prefiguração de Jesus crucificado, a imagem de Jesus crucificado. Isso não sou eu que estou dizendo. Está lá em João capítulo 3, versículo 14. Tá? 1 Reis 7, 29. Olha aí. Deus mandou Salomão no templo fazer imagem de querubins e outras imagens. 1 Reis 7, 29. Leia lá. Depois você me fala. E agora eu quero encerrar com uma frase do senhor Lutero. Martim Lutero não proibia o uso das imagens. Isto ocorreu depois de sua morte. Assim, ele se expressou. Palavras dele, do Lutero. Penso que no que diz respeito às imagens, símbolos e vestes litúrgicas e coisas semelhantes, deixe a livre escolha. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Quem não quiser essas coisas, deixa de lado. Se bem que as histórias inspiradas na Bíblia ou as histórias edificantes parecem-me serem muito úteis. Olha aí, ele reconhece que as imagens são úteis. E ele viu isso na Bíblia. Então, gente, o Lutero ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas nem tudo é culpa do Lutero. Isso aconteceu depois da morte dele, dos discípulos dele. Então esse povo aí que fica quebrando as imagens católicas, o Lutero não mandou fazer isso não. Isso é, por isso que o que é. Por isso que eu estou falando. O Lutero ele não tem, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas nem tudo é culpa dele. Entendeu? Nem tudo é culpa dele. Tá? Então, gente, pelo amor de Deus, vamos entender as coisas primeiro, tá? Vamos entender para depois a gente sair aí fazendo coisas erradas, quebrando as imagens das igrejas, né? Então é aquilo que Lutero falou. Se você é de outra religião, agora eu vou te explicar para você entender. Se você é de outra religião, você não gosta de imagens, não vamos brigar por isso. Amém, aleluia. Vai viver a sua fé. Agora, deixe os católicos em paz com as suas imagens, por favor. Pelo menos nós queremos, gente, é o respeito, a liberdade de crença, de culto. Podemos expressar a nossa fé. Agora, é um desaforo ir na casa de um católico e começar a falar mal das nossas imagens. E pior ainda, quebrar as nossas imagens, nas igrejas ou em qualquer lugar. Então, só queremos isso, respeito. Só isso, mais nada. Só isso que nós queremos. E você que é católico, talvez você não goste de imagens. Tudo bem, não vamos brigar por isso. Tá? Agora, as imagens são maravilhosas. Pelo menos que você entenda, não é? Agora, você vai deixar de conseguir muitas graças, porque Deus pode usar, é o que eu estou falando, Deus pode até operar um milagre, se Ele quiser. Através de uma imagem, através de um crucifixo. Né? Se você não quer, tudo bem, vamos te respeitar. Mas que a imagem é um sinal sagrado, é um sacramental, que tem a graça de Deus, tanto é que os exorcistas dizem que o demônio tem medo das imagens. Ok? Então, gente, então as imagens devem ser colocadas nas casas, nos lugares e nas igrejas muito mais. Né? Então, e na liturgia também. Por isso que na liturgia tem as imagens lá. É obrigatório ter o crucifixo no altar, não é? E nas nossas igrejas lá as imagens, principalmente de Jesus, de Nossa Senhora e de São José. Até porque Nossa Senhora não é mãe só de Jesus, é mãe da igreja. Porque ela é mãe da cabeça, ela é mãe de todos nós. Lembra de São João. Eis aí o teu filho. João 19, 25. Então, e São José é patrono da igreja, pai adotivo de Jesus. Então ele será o pai de Jesus, é o pai da igreja. Então deve-se ter uma imagem de São José e da Virgem Maria. Mesmo que seja uma igreja de Santo Antônio, de São Benedito, de outro santo, deve ter
as imagens de Jesus, Maria e de José. Ok? Bem, gente, paramos aí no parágrafo 1162. Então, na próxima aula, vamos para o 1163, tá? Sobre o tempo litúrgico, ok? Então, na próxima aula, nós vamos continuar estudando sobre a nossa liturgia. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.